Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira Abreu e vamos continuar aí aprendendo sobre comportamento do consumidor. Hoje iremos falar sobre grupos de referência no comportamento do consumidor, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, que todos nós somos influenciados no ato da compra, tá? E toda essa influência, ela carrega muitas das vezes raízes históricas. Por isso é importante estudarmos cultura, subcultura, classe social e outros. Por quê? Porque dessa forma a gente, como consumidor, aprende sobre onde estamos inseridos e as empresas aprendem onde se inserir para alcançar aí o seu consumidor, ou seja, aquela pessoa que está disposta a pagar pelo seu produto ofertado ou pelo seu serviço, tá? Essa preocupação, pessoal, é justamente para que a empresa possa estar em constante análise e em constante evolução, moldando todas as suas tarefas conforme o gosto, as necessidades e os desejos do seu cliente. Por isso, nós precisamos falar sobre cultura, tá? Pessoal, cultura é um assunto muito extenso, porque abrange aí várias áreas da ciência. A gente poderia aqui falar da antropologia, da sociologia, da psicologia, da economia. Quando nós falamos do marketing, que é a nossa área que estamos estudando aqui, comportamento do consumidor no ato de compra, quando a gente fala de cultura, a gente está falando da influência que o consumidor recebe de modo determinante na conduta, ou seja, essa conduta ela vai aludir nas suas ideias, no seu padrão de vida, nos seus valores, nas suas atitudes, no simbolismo que moldam a sua forma de se vestir, de se comunicar, de interpretar o mundo, tá? Então tudo isso que envolve o indivíduo é cultura, tá? Então onde ele nasceu, qual o tipo de educação religiosa ele recebeu, tá? Qual o ambiente em que ele foi criado. Tudo isso vai moldando o ser humano, tá? Tudo isso atrelado a outras coisas vai fazer essa pessoa crescer sobre alguns valores culturais, tá? Lembre-se que quando eu falo de valores culturais, de cultura, eu estou falando de grupos, porque nenhum ser humano consegue viver isolado no mundo sozinho. Todos nós precisamos dos outros, até porque não somos ilhas, somos continentes, né? Várias ilhas unidas umas às outras, para que possamos viver e aprender uns com os outros. Não é à toa que tudo o que aprendemos até os dias de hoje é passado de pessoa para pessoa. O modo de pensar, o modo de sentir, o modo de agir de cada indivíduo é inteiramente influenciado pelo grupo, tá, pessoal? Então, por isso a importância da empresa entender quais são as culturas predominantes, a forma desses grupos agirem, para que a empresa possa estar modelando o seu produto, o seu serviço, conforme o gosto daquela sociedade, o gosto daquele produto, tá, pessoal? Consumido pelaquele grupo. Eu vou dar um exemplo básico para você. Em muitas regiões na Índia, as pessoas costumam andar descalço. Isso faz parte de algumas religiões daquele povo, tá? Então, se você for abrir uma loja ou uma fábrica de calçados lá, dificilmente você vai ter sucesso, porque as pessoas elas levam muito a sério a cultura de andar descalço, tá, pessoal? Então, isso é apenas uma pitada para você entender do assunto que eu estou falando aqui com você, tá? Um outro assunto dentro da cultura é a subcultura, tá? Quando a gente fala de subcultura, pessoal, a gente está falando, né, especificamente de valores, crenças e costumes que diferenciam alguns indivíduos de outros, do mesmo grupo ou não, tá? Então, dentro de uma cultura, existem várias subculturas, tá? E essa subcultura, ela reflete, tá, a vida, as decisões, a forma de pensar de um indivíduo, tá? E isso distingue
subculturas de outras subculturas, de um segmento de outro segmento, tá? Então é muito importante nós notarmos que dificilmente um grupo cultural vai ser igual a um outro grupo cultural. Muito difícil, tá? A gente pode separar isso, pessoal, aqui no nosso Brasil. Nós temos vários estados, várias regiões, cada estado tem a sua subcultura ou subculturas, tá? Uma dessas subculturas é a alimentação de cada povo, né? De cada estado, de cada cultura, ou seja, cada estado tem a sua culinária, sua forma de comer, de beber, tá? Isso diferencia um estado para o outro, tá bom? Então a subcultura ela carrega a diferença de grupos, de subgrupos, de indivíduos para indivíduos, tá? Uma outra subclassificação, pessoal, é a classe social. Quando a gente fala de classe social, a gente está falando do perfil socioeconômico. Então, a gente sabe que numa sociedade existem várias camadas sociais, várias classes sociais, né, que são diferentes de renda, de status, de nível de educação, de posse, de valores, e isso impacta diretamente a empresa, justamente por aquilo que a empresa quer ofertar. Tá bom? Então é muito importante a empresa saber quanto que o cliente está disposto a pagar, qual classe esse produto ele está direcionada, qual o grau de estudo desse produto, tá bom? Então, exemplo, você vai ofertar o produto, o serviço, doutorado, né? Para você fazer um doutorado, você precisa ter ali alguns graus de instrução, né? Para que você possa galgar esse último caminho aí da educação universitária, tá? Então isso serve aí para você entender quando a gente fala de camadas sociais, classes sociais. É importante nós notarmos também, pessoal, que dentro das influências comportamentais para o consumo, a gente tem os grupos de referência, tá? O grupo de referência, pessoal, eles são grupos que servem como pontos de referência, de comparação para consumidores nos seus processos na decisão de compra, tá? Então isso acontece a todo momento ao nosso redor, tá? Cada pessoa ela acaba influenciando o outro na compra, para a compra, através de seus valores, suas atitudes, seus comportamentos, tá? A todo momento nós somos influenciados, como eu falei no início dessa aula, tá? E aqui entram os papéis sociais do comportamento. Existem vários papéis e várias pessoas nesse processo de influenciar, nesse processo de referência de compra. Nós temos o iniciador, que é a primeira pessoa do processo, ou seja, aquela pessoa que manifesta a demanda através de uma necessidade ou de um desejo não atendida, tá? Então todos nós em algum momento somos o iniciador, mas nós temos também o influenciador, tá? Aquela pessoa que é efetiva, né, na influência do processo de decisão, tá? Então o influenciador ele tem um papel muito importante na decisão de compra, tá, pessoal? Ele acaba influenciando decisivamente o consumidor na hora da compra. Nós temos também os decisores, né, pessoas que acabam influenciando no último ato, no ato da compra, tá? Então, se eu tenho filhos adolescentes e meu filho quer comprar alguma coisa, aí eu como pai e mãe, eu vou decidir, eu vou determinar sim ou não. Eu tenho um comprador, né, que é aquele usuário que vai à loja fisicamente ou virtualmente e compra o produto, ele decide comprar o produto, tá? Nós temos os usuários, tá? Quem são os usuários? São as pessoas que irão usar o serviço ou o produto, tá? Ele às vezes não tem nenhum conhecimento do produto, tá? Não dispõe de tempo para conhecer, por isso ele quer usar, quer conhecer, para que ele possa decidir ou não comprar o produto, tá bom, pessoal? Então esses são alguns aí desses papéis que acabam efetuando poder de influência e de decisão no comportamento do consumidor, tá bom, pessoal? Esse é um resumo da nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar lá no Fale com o Professor ou em minhas mensagens. Lembrando, pessoal, que essa videoaula não substitui a obrigatoriedade de você ler o material
disponível no ambiente virtual, tá bom? Obrigado, até a próxima, pessoal.